Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Rosa Brandieri, com o tema Perdão e Auto-Perdão. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, amigos da Rádio Fraternal, que possamos nesta ocasião em que aqui estamos, nos pronunciar com grande carinho a respeito desse tema tão pertinente e tão importante para a nossa vida diária, que é perdoar ao outro e também se auto-perdoar. Nós sabemos, por Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 14, pela qualidade dos fluidos, que nós estamos rodeados de fluidos. E todo pensamento ou sentimento que for negativo, nós estaremos também alterando a qualidade desses fluidos que nos rodeiam, fazendo com que respiremos numa situação ruim, numa situação negativa. Portanto, todo o combate que fizermos para ajudarmos nossas emoções a serem positivas, vai ser bom. Então, o perdão é uma das situações que precisamos prestar atenção, porque nas pequenas coisas do dia a dia que a gente vai tendo situações delicadas, nós nos atropelamos e acabamos carregando muitas mágoas. E Jesus nos orientou que precisamos perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa, ou seja, indefinidamente. Sempre precisamos exercitar o perdão. Lembrando que perdoar não é esquecer. Nós não vamos conseguir esquecer, porque todo choque emocional, toda situação difícil que nos aconteça, fica registrado em nosso sistema nervoso, na área emocional, e aí, ali ficando todo um nó marcado, nós não vamos esquecer, fica no campo da memória, mas significa que vamos lembrar, na medida em que vamos exercitando o perdão, nós vamos lembrar com naturalidade, com mais tranquilidade. Enquanto não fica natural um erro que tenham cometido contra nós, ou um erro que a gente tenha cometido, que é o caso do auto-perdão, enquanto não se transforma em natural, pelo menos vai ficando mais ameno, mais serena a situação quando lembramos da situação ocorrida. Então, toda vez que sentirmos que estamos com mágoa, precisamos fazer o exercício do perdão. E temos vários exercícios. Um deles é a gente lembrar que somos seres imperfeitos e os outros também são. Tentar entender, tentar lembrar o que foi que aconteceu naquela situação em que nos sentimos ofendidos ou ofendemos alguém, para a gente compreender o que é que estava envolvido naquele momento e se eu não tive uma participação grande naquela situação que foi gerada uma mágoa sempre externa quando eu sinto do outro, então o que eu tive a ver com aquela situação? Porque na maioria das vezes, em várias situações que a gente tem mágoa, a gente também teve uma participação. Nem se for participação de aceitar. Eu aceitei determinada ocasião, determinada circunstância do que estava acontecendo e deixei as coisas se transcorrerem. Aí deu alguma coisa ruim, machucou tanto a mim como muitas vezes ao outro. Então cabe a mim agora tentar compreender e compreender também que se tem outro envolvido, se é meu irmão que está envolvido, porque todos somos irmãos, então ele também erra, ele também é imperfeito. Não é uma coisa simples
o ato do perdão, porque muitas vezes está envolvida uma situação bastante difícil, bastante delicada, mas é preciso que a gente vá exercitando este ato para podermos nos libertar daquilo que nos aprisiona e que causa transtornos enormes em nós. Então, o que é o perdão? É a capacidade de deixar de lado sentimentos negativos, como a mágoa que nós falamos, o rancor ou o desejo de vingança. A partir do momento que a gente consiga não se vingar, já é um enorme passo. Não revidar já é um começo, porque em outras oportunidades de outras reencarnações, nós estávamos revidando na mesma moeda ou aplicando até a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Hoje já estamos aprendendo com Jesus que precisamos relevar, pensar melhor. Então, o fato da gente tentar não pensar em vingança já é uma grande coisa. Então, o desejo de vingança em relação a alguém que nos causou algum mal, seja qual for este mal, pequeno ou grande. Nós vemos pessoas aí que tiveram filhos assassinados, maridos assassinados, que estão aí na mídia anunciando que conseguiram perdoar. É uma situação de alma bem elevada. Se nós não conseguimos perdoar ainda, que consigamos, ao menos, nos livrar do desejo de vingança e do pensamento obsessivo, porque quanto mais pensamos na situação ocorrida, alimentamos nossas emoções com sentimentos negativos, mais nós nos perturbamos, mais nós acabamos adoecendo também. E nós vemos aí em reuniões mediúnicas espíritos que estão há séculos, há centenas de anos aí, tentando vingar-se de uma situação. Então, ao mesmo tempo que pensam que estarão livres assim que for a desforra, estão vivendo presos àquela vítima, porque não esquecem, ficam com o pensamento atormentado o tempo todo ligado naquela pessoa. Então, além do mal que foi feito, também hoje continua atormentado sem perdoar. Então, continua escravizado por aquela situação. Então, perdão é libertar-se dessa situação. Perdoar, então, é um ato de amor e compreensão. Compreender que todos erram e todos nós estamos em processo de aprendizado. E o auto-perdão? O auto-perdão é quando nós reconhecemos que temos erros. Erramos, cometemos alguma coisa que não foi bom, que teve alguma consequência ruim para alguém e, consequentemente, para nós mesmos. Então, nós vamos reconhecer com humildade, para que o sentimento de culpa não nos adoeça, não nos tire da situação de convivência, porque o sentimento de culpa é importante ter. Por quê? Porque já significa um progresso. Aquele que erra sem parar e não sente culpa nenhuma, ainda não adquiriu nenhuma consciência de que a gente precisa ter uma consideração pelo outro, a gente precisa ter empatia. Então, não é correto, por exemplo, ocorrer uma situação de corrupção, uma situação de homicídio, e a pessoa não sentir culpa nenhuma. Aí está numa categoria bem perversa ainda. Então, a partir do momento que sente culpa, é porque
já começou o despertar da consciência. A partir daí, é necessário, com a culpa, pensar, meditar, o que é que eu vou fazer para consertar o erro que eu cometi. Se tiver conserto, se tiver um jeito, como disse-nos Jesus, reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho. Então, se tiver uma maneira de ir ali e consertar o erro, ótimo, se desfez a questão e tudo caminha para harmonia. Caso não haja condição nenhuma de consertar, porque muitas vezes não tem, paciência, vou me auto-perdoar, reconhecer com humildade que errei e aguardar em alguma oportunidade para consertar, corrigir através, muitas vezes, de ações sociais que possam minimizar aquele erro que eu cometi. No caso, por exemplo, uma mulher que pratica a condição de um aborto, aí se arrepende, não adianta ficar se entregando à culpa. É preciso que ela se auto-perdoe, se acha que cometeu um erro, e dentro da doutrina espírita cometeu, então eu vou fazer alguma coisa relacionado à infância, a alguma questão de maternidade que necessite do meu apoio, posso também partir para a adoção de uma criança, enfim, tem várias maneiras da gente corrigir alguma coisa que ocorreu e não dá para voltar atrás. Quando se trata de que eu ofendi alguém e me arrependo, quero consertar, seja esse alguém quem for, muito bem, é interessante fazer o que Jesus disse, reconcilia-te, vamos lá, pedir o perdão para essa pessoa, pedir uma reconsideração daquela situação. Para isso precisamos ter o exercício da humildade, que é uma das virtudes que mais a gente precisa exercitar até para aceitarmos as condições de existência que nós estamos, as condições que temos no nosso dia a dia, que nem sempre são favoráveis de acordo com os nossos desejos. Nós desejamos uma coisa, mas temos outra. Então é preciso que tenhamos a humildade para aceitarmos, porque programamos aquilo nesta atual reencarnação e estamos um pouco revoltados. Com a humildade a gente passa a aceitar, porque se eu programei uma situação difícil, seja em qual área for, é porque eu precisava dessas lições que são hoje consideradas difíceis por mim. Não adianta ficar reclamando, ou se eu for para pedir perdão para alguém e esse alguém não quiser me perdoar, eu me entregar à autoculpa. A autoculpa é um freio, é como se eu puxasse o freio de mão de um carro e não soltasse de jeito nenhum. Ele não vai sair do lugar. É preciso que eu solte esse freio de mão. O freio da culpa é negativo, faz com que a gente deprima e fora a depressão também se entregue a um transtorno de ansiedade e acabe também ocasionando distúrbios físicos como gastrointestinais e até outros mais graves, dependendo da dosagem da minha autoculpa. Então, os espíritos do bem nos orientam, e a ciência também nos orientam para que aprendamos a perdoar para nos livrarmos da mágoa e a nos auto-perdoar para nos livrarmos da autoculpa. Hoje, esse tema, perdão, auto-perdão, está sendo elaborado em várias empresas também. Por quê? Porque são pequenas coisinhas miúdas que ocorrem nos relacionamentos dentro de empresas que acabam ocasionando um ambiente de trabalho bem tóxico.
E as pessoas acabam tendo várias síndromes de incapacidade profissional, exatamente porque o ambiente não é bom. Então, a pessoa desenvolve uma incapacidade de estar bem. O trabalho, que é tão importante, acaba ficando difícil para a pessoa executar as tarefas dela. Portanto, o tema perdão e também o auto-perdão está sendo tema de empresas que primam pelo bem-estar emocional e pela saúde mental, que agora é lei que as empresas busquem a saúde mental dos seus funcionários. É até alguma coisa de economia da saúde pública, não é? Então, é importante que a gente reconheça nossos erros, reconheça quando falamos alguma coisa que não deveríamos ter falado, ou não precisaríamos ter falado, ou fomos mal interpretados, seja como for, reconhecermos e buscarmos uma correção. Às vezes não dá, só às vezes não dá para corrigir. Não é sempre, a maioria das vezes dá para corrigir. Quando não dá, aí a gente então transforma isso em atividade diferenciada e paciência. Se alguém não me perdoa por algo que eu disse, por algo que eu cometi de erro, o problema é de quem não perdoa. Eu me recuperando, procurando me autocompreender e me autocorrigir para outras situações, eu vou estar ok com a minha consciência e também com as leis da vida, que são as leis de Deus. Então, é um passo essencial o perdão e o auto-perdão para a cura interior e também para o crescimento espiritual. É um conceito profundo e significativo. Significa que quando perdoamos e nos perdoamos, criamos um caminho automático também para recebermos o perdão. Porque, veja, se eu quero ser perdoado, eu preciso também aprender a perdoar. Existe na vida leis físicas. Uma dessas leis de causa e efeito. Outra lei é a lei da reciprocidade, da correspondência. Então, se eu não perdoo, eu crio em mim, como nós dissemos no começo, uma aura, um envolvimento fluídico ao meu redor que prejudica. Então, eu não vou atrair também o direito de ser perdoado. Então, por isso que Jesus colocou no Pai Nosso que a gente deve perdoar para ser perdoado. Francisco de Assis coloca também em sua oração que eu possa perdoar mais até do que ser perdoado. Então, é uma lei da reciprocidade. Eu não posso querer receber sem dar. E muitas vezes, egoisticamente, nós queremos receber. Ah, eu falei alguma coisa errada? Me perdoa, me desculpa. Mas quando alguém fala alguma coisa errada para mim, eu não quero perdoar. Eu não acho que a pessoa teve o direito. E, na realidade, todos nós estamos a caminho do desenvolvimento moral. Não é só eu, não é só o outro, somos todos nós. Estamos todos na mesma tentativa de termos conexão com a evolução espiritual. Então, perdoar, seja o outro, seja a nós, vai dar paz interior, vai melhorar a nossa saúde, vai fazer com que a gente aprenda que erros são oportunidades de aprendizado, não são
coisas que não têm solução. Todo erro é um aprendizado. Eu errei, ok, agora eu sei que não devo mais agir assim. Devo melhorar. E ao buscar uma saída, uma solução para aquela situação, eu evoluo, eu cresço. Então, é um desafio, mas precisamos aceitar esse desafio. O desafio de entendermos as imperfeições, tanto minhas no auto-perdão, quanto do outro no perdão, que sendo espíritos imperfeitos, é desafiador lidar com o orgulho e com o egoísmo, porque é o que nos impede muitas vezes tanto de perdoar como de se auto-perdoar. Às vezes a gente tem uma expectativa grande a nosso respeito, acharmos que não erramos, que o que eu penso é o correto, que aquilo que eu falo, eu tenho razão. Então, eu não dou o direito do outro me contestar. Então, é um aprendizado imenso nós entendermos que todos nós somos imperfeitos. Então, é normal errar. Só não é normal a gente reincidir e nunca admitir que erra, se considerando num patamar acima da condição humana. Porque a condição humana nos sinaliza que é normal cometermos erros. E é normal que os outros cometam também. Então, colocar-se no lugar do outro exige compreensão e tolerância. E também nós eliminamos de nós a vingança. Até vingança num sentido de mental. Ficarmos elaborando coisas assim que a gente deseja para outra pessoa. Muitas vezes a gente não age, mas pensa. E aquele pensamento, na maioria das vezes, pode não atingir o outro, mas nos adoece. Então, perdoar significa se libertar e preservar a saúde. E perdão tanto das coisas grandes quanto das coisas pequenas também. Muito bem, muitas vezes nós, por sermos pessoas assim, ainda muito perfeccionistas, muito orgulhosas, sentimos que não erramos ou estabelecemos padrões para nós muito altos, uma autoexigência muito grande. Então não admite que tenha erros e não vai dar, porque nós vamos ter erros sim, e uma crítica interna muito grande vai fazer com que a gente se aprisione, não consiga deslanchar. E a mágoa e a autoculpa vai fazendo com que, como nós dissemos, acaba adoecendo-nos mentalmente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente também. As consequências espirituais, quando a gente não perdoa nem ao outro, nem a gente mesmo. As consequências são danosas. Por quê? Porque, como nós dissemos a princípio, nós modificamos a qualidade dos fluidos que nos rodeiam e acabamos por respirar fluidos tóxicos. E acabamos, então, nos perturbando e, como nós já repetimos, adoecendo, inclusive fisicamente. Além disso, nós vamos ter companhias espirituais não agradáveis. Acabamos atraindo, porque muitas vezes nós ouvimos pessoas, e isso é comum, dizerem que estão com problemas espirituais de perturbação e acusam os espíritos por perturbarem. Mas, na realidade, por que um espírito perturba, não é? É porque encontra na gente um campo fértil de perturbação.
Então, nós já somos perturbados. Por isso que a autoculpa é considerada também uma autoobsessão. E o não perdão ao outro também é considerado uma autoobsessão. Porque nós nos atormentamos, ficando pensando naquela situação, vira uma obsessão esta situação de pensamento constante no que aconteceu, desejando mal para o outro ou travando a nossa própria evolução pela autoculpa. Então, ao movimento de nos libertarmos, nós criamos um campo de saúde e criamos uma atmosfera psíquica, como nos diz Allan Kardec, bem mais leve, mais suave, para a gente poder respirar. Essa informação de Allan Kardec, de novo, está lá na Gênese, capítulo 14, qualidade dos fluidos. Então, para que a gente consiga evoluir, tirar o atraso na evolução espiritual, consiga diminuir as doenças espirituais, as doenças emocionais, como depressão, ansiedade e outras mais que temos de monte, nós precisamos mudar nossas vibrações, fazermos com que as vibrações negativas se transformem em vibrações positivas. E cabe a nós, como nos colocando como seres, como nós já dissemos, imperfeitos, o outro também é imperfeito, cometeu um deslize. Como é que eu vou fazer para consertar essa situação com o outro? Se o outro errou contra mim, como é que eu posso fazer com que o outro perceba e me conciliar, que não significa conviver e nem esquecer? Um dia nós vamos conviver naturalmente, mas enquanto isso, nós, pelo menos, não guardando rancor, como dissemos, já é o primeiro passo. Então, é um exercício mental de reconsideração. Nós temos no Evangelho o exemplo, vários exemplos, mas o exemplo dos apóstolos, quando Pedro carrega uma mágoa contra Mateus, porque Mateus foi um cobrador de impostos e, logicamente, Pedro e outros apóstolos também, que trabalhavam para pagar impostos, eram prejudicados. Então, eles tinham um problema enorme com o cobrador de imposto. E Mateus era um trabalhador ali. Então, Pedro tinha essa questão com o Mateus. E eles pertenciam ao mesmo apostolado. O que magoava muito Pedro, por Jesus ter escolhido também Mateus para pertencer ao apostolado. E ali, em determinado momento, fica uma situação constrangedora. E Pedro, apesar de estar convivendo ali, apesar de cumprir a tarefa dele, carregava aquele mal-estar. E Mateus também carregava aquele mal-estar, porque sabia que tinha errado e sabia que tinha que corrigir os erros dele. Mas ele queria pertencer ali ao apostolado e reconstruir a existência, reconstruir a maneira como ele estava vivendo. Então, um dia Pedro senta com Jesus, é quando Jesus fala de 70 vezes 7, e ele pergunta para Jesus: quantas vezes um irmão vai errar contra mim para que eu o perdoe? Porque está difícil. Então, onde Jesus fala para Pedro: olha, não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Pedro sai dali, ele pensa, repensa, e chega um momento em que ele vai ali e abraça Mateus. Mateus também se auto-perdoa, porque ele também achava que tinha errado
ao ser mais rigoroso, tanto com Pedro como com outras situações de cobrança, se auto-perdoa e os dois conseguem se desvencilhar e trabalharem juntos com mais harmonia. Esse exemplo dos apóstolos. Então vejamos que, embora estavam ali no apostolado de Jesus, também tinham questões para resolver. E foram resolvendo cada uma delas, até se transformarem em pessoas que pregaram aí o evangelho que nós temos hoje, devendo a eles toda essa divulgação. Então, façamos o possível para eliminarmos a mágoa de nosso pensamento, de nosso sentimento, porque a mágoa faz com que a gente fique emaranhado numa situação obsessiva. Procuremos compreender a situação que ocorreu e tentarmos fazer com que este nó de energia que foi criado vá se desvencilhando aos poucos. A mágoa em relação ao outro e a culpa em relação a nós. Reconhecendo então que temos erros sim, que praticamos pequenas coisas que poderíamos não ter praticado, não ter falado, mas fazemos, mas nos auto-perdoarmos, porque somos imperfeitos, e buscarmos não errar mais. Que esta consciência da necessidade desse tema tão importante, perdão e auto-perdão, esteja em nossa consciência sempre, para podermos deslanchar e não criarmos mais tantos enroscos nos relacionamentos que temos, tanto familiares, quanto profissionais, quanto com amigos e onde quer que a gente vá. Muita paz a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.